Oi? Esse WEPS é aquela Isso. continuação. Inclusive, esse módulo desse mês, eu faço o mesmo na pesquisa e na instrumentação, porque eu acho que é um tema muito importante. Mas só que aí eu dou enfoque um pouquinho diferente em cada um. Aqui, eu peço mais, é tipo um projeto de pesquisa. Lá é um projeto instrumental, entendeu? Mas Uhum. por quê, né? Se você olhar, por exemplo, na chamada, ó, a gente estava tendo semana passada a Escola Brasileira de Ensino de Física, do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Se você entrar no encontro de pesquisadores de ensino de física, você também vai ver esse tema em destaque, em palestras plenárias, né? Porque é onde se tem um destaque um pouco maior de alguns temas de pesquisa. E a aprendizagem significativa tem estado em destaque por várias razões, né? Uma delas é que nós temos um pesquisador no Brasil que formou muita gente, que é uma pessoa que também tem um certo destaque até internacional, que é o Marco Antônio Moreira, né? Ele, além de ser um pesquisador conhecido nacionalmente, ele também tem um destaque internacional. E o Marco Antônio Moreira, ele trabalhou nessa linha da aprendizagem significativa, do Ausubel e tudo mais, tá? Então, e é um tema também para o ensino de física bastante usado, né? A gente costuma dar bastante ênfase a esse tema da aprendizagem significativa. Então, lá na instrumentação, eu desenvolvo um pouco mais, porque eu desenvolvo a parte conceitual da aprendizagem significativa e depois eu vou na parte um pouco mais metodológica, que são, né, as unidades de ensino potencialmente significativas. Aqui eu tenho que ser um pouco mais sucinto, até porque os meus temas também aqui são mais variados. Então, não dá para fazer o mesmo nível de detalhamento que eu faço lá, né? Então, são abordagens diferentes. Então, aqui a gente vai estudar essas unidades de ensino potencialmente significativas. Mas, em geral, o aluno que chega para mim passou por alguns outros estágios formativos que pôde aprender sobre aprendizagem significativa, né? Mesmo não tendo sido meu aluno, às vezes lá nas metodologias e tudo mais. Então, o Marco Antônio Moreira, ele é um pesquisador brasileiro que trabalha nessa linha da aprendizagem significativa. O que é aprender significativamente? Então, quando o Ausubel traz esse problema, né, que o Marco Antônio Moreira também trabalha, eles desenvolvem essa ideia da aprendizagem significativa. O que é aprender significativamente? Então, tem vários conceitos nessa história. Por exemplo, alguns deles, que são subsunsores. O que são os subsunsores? Então, são estágios cognitivos que de como o seu cérebro vai organizar sobre um determinado conceito, um determinado conhecimento. O primeiro estágio é aquela ideia que você tem sobre determinado conceito que muitas vezes não foi confrontada com o conhecimento científico. O exemplo clássico que a gente pode dar, a ideia de força. Se você faz o primeiro levantamento, o inventário, digamos assim, de como o sujeito pensa o conceito de força, é bem provável que aquele seu primeiro estágio de conhecimento seja a ideia aristotélica de força. Esse seria o seu primeiro subsunsor, que é o seu primeiro conhecimento prévio. Então, quando você fala numa aprendizagem significativa, o ponto de partida de aprender significativamente deve ser a partir do conhecimento prévio que aquela pessoa que vai aprender tem. O conceito prévio chama isso de subsunsor. E aí você tem vários aqui, não vou detalhar todas essas etapas, porque isso já foi feito no curso, você mesmo foi meu aluno em instrumentação, e lá, se você pegar um dos primeiros artigos que você estuda lá, é o artigo do Marco Antônio Moreira, definindo significativo. Então, você tem os conhecimentos prévios, que você vai levantar os primeiros subsunsores, você tem a diferenciação progressiva,
que mais? Então, diferenciação, reintegração, que é quando você vai... Então, você tem o levantamento dos conceitos prévios. Aí, quando você vai levantar aquele conceito prévio, você vai fazer o que a gente chama de diferenciação progressiva. Você vai compreender, vai diferenciar esses conceitos da onde... Você vai entrar... Como é que eu posso dizer? Você vai entrar no detalhe de como ele formulou aquela sua primeira ideia daquele seu primeiro conceito, do seu primeiro subsunsor. Essa etapa a gente chama de diferenciação progressiva. E aí você tem a etapa da aprendizagem mecânica também, que a aprendizagem significativa, ela não despreza a etapa da aprendizagem mecânica. Você tem a etapa da reintegração, que é quando você vai sair do conceito antigo e para um novo conceito. Talvez o conceito de força da física inercial, da física newtoniana, é um exemplo prático, só para não ficar no pensamento só abstrato. Nessa etapa da reintegração, você vai compreender um novo conceito de força. Se esse processo de construção, desse aprendizado, seguiu a essas etapas, a gente diz que você está promovendo uma aprendizagem significativa. E é claro que você precisa aferir isso. Como que você vai aferir? Vendo se o novo estágio de conhecimento dele agora está nesse estágio de conhecimento que você chama de conhecimento científico, como, por exemplo, a física newtoniana. Estabelecido isso, você está agora no novo estágio de conhecimento, portanto, no novo subsunsor. O subsunsor não é só aquele seu primeiro estágio de conhecimento. Ele vai evoluir para um novo estágio. E quando há compreensão, você está no novo subsunsor. Então, isso são ideias teóricas. E isso precisa ser implementado. A implementação da aprendizagem significativa, ela deve ser dada a partir de uma construção metodológica. Então, quando você entra numa sala de aula, ou com uma pessoa particular, sei lá, quando você deseja ensinar determinado conhecimento para uma pessoa, se você quer que essa aprendizagem siga o modelo teórico da aprendizagem significativa, necessariamente ela precisa estar contida nessas etapas. Ou seja, grosso modo falando, você não vai esperar que uma aprendizagem segundo a aprendizagem significativa. Se você vai ensinar o conceito de força newtoniana, já parte da física de Newton, você não fez o levantamento dos subsunsores e dos conceitos prévios. Você não está seguindo a prescrição da aprendizagem significativa. Então, você precisa construir uma estratégia metodológica para você promover uma aprendizagem significativa. A UEPS é uma possibilidade. O próprio Marco Antônio Moreira fala nos mapas conceituais, que também é uma estratégia de aprendizagem significativa. Você apresenta o tema, pede para o aluno desenvolver mapas de como ele entende determinado conceito. Claro que essa construção de mapas, você precisa levantar as questões para ele. Olha, o que acontece numa determinada situação prática? Por que você acha isso? Quais são os conceitos envolvidos? Coloque dentro de uma hierarquia qual que é o conceito principal e quais são os conceitos derivados. Construa um mapa de como você enxerga essa sua visão de movimento, por exemplo. Como se dá o movimento para acontecer, para parar, o que deve acontecer. Aí ele constrói a ideia dele a partir de mapas. Agora, aí você trabalha uma nova ideia de força a partir daquilo que ele construiu. Ele vai aprender o conceito de força newtoniano. Constrói agora um novo mapa de como funciona a física newtoniana. É uma estratégia metodológica também você trabalhar com mapas conceituais. O próprio Marco Antônio Moreira faz isso. Tem textos dele ensinando como se faz isso. Só que o que tem ganhado força mais recentemente são as chamadas, e aí eu vou explicar por quê, unidades de ensino potencialmente significativo. Por quê? Porque nós, professores e professoras, temos um hábito de trabalhar, e já é inclusive um pouco mais antigo do que isso, com o que nós chamamos, é uma outra concepção teórica disso. Quando a gente fala sequências didáticas,
a gente está dentro de um outro escopo teórico. Mas essa sequência didática é aquilo que o professor e a professora lida muito no dia a dia. Saber por que você, quando vai estudar a física de Newton, você vai chegar e montar a sua estratégia de ensino. Como que você vai fazer para ensinar o conceito de força newtoniana? Você vai começar botando as 3 leis de Newton? Você vai começar fazendo um experimento e questionando aquilo que vai acontecer? Vai mostrar uma simulação? Então, quando você estrutura a sua aula, você tem uma sequência de passos estruturados daquilo que você deseja alcançar e como você quer que o seu estudante, sua estudante, enxergue aquele processo. Isso chama uma sequência didática. E aí, as unidades de ensino potencialmente significativas, elas não podem ser chamadas de sequências didáticas, porque elas estão estruturadas dentro do escopo teórico da aprendizagem significativa. Mas as unidades de ensino potencialmente significativas cumprem esse mesmo papel dentro do referencial teórico da aprendizagem significativa. Portanto, se eu quero ensinar o conceito de calor, como que eu vou fazer isso? Aí diz aprendizagem significativa. Você precisa primeiro levantar os subsunsores, os conhecimentos prévios. Aí eu vou planejar como que eu vou fazer isso. Qual passo eu vou dar? Eu vou apresentar um experimento e vou pedir para ele relatar o que aconteceu. Qual é o meu segundo passo? Vou analisar isso que ele fez. Qual é o meu terceiro passo? Vou, dentro da forma com que ele analisou, vou elaborar esses questionamentos para ele refletir sobre isso. No fundo, é aquela etapa da diferenciação progressiva. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma aula explicando os conceitos tais e tais e tais. Vou aplicar uma bateria de exercícios na etapa da aprendizagem mecânica. Vou recolocar o problema para ele fazer a reintegração. Repara, quando eu planejo esses passos, eu estou planejando dentro do referencial teórico da aprendizagem significativa. É isso que se chama unidade de ensino potencialmente significativa. É essa sequência de passos de que você vai fazer para construir a sua estratégia de abordagem de determinado conteúdo dentro do referencial teórico da aprendizagem significativa. Então, se eu chego e falo, olha, eu sou um professor que vou trabalhar dentro do referencial teórico da aprendizagem significativa. Como que você ensina a lei de Newton? Enuncio para ele. Olha, primeira lei de Newton diz que todo corpo é não sei o quê. Segunda lei de Newton fosse igual à terceira lei de Newton, é isso. E depois dou uma bateria de exercícios para ele aplicar. Você não é um professor que segue o referencial teórico da aprendizagem significativa. Você está fazendo outra estratégia de aprendizagem. Se você segue a aprendizagem significativa, necessariamente seu primeiro passo é de levantamento dos subsunsores. Então, tem um cronograma, digamos assim, de etapas que você precisa cumprir, se você quer produzir uma aprendizagem significativa. Então, o que a UEPS fez foi construir essas etapas de uma maneira mais sistemática. Então, quando você fala, por exemplo, vou te dar um contraponto, sequência didática baseada nos 3 momentos pedagógicos. Quem que construiu essa ideia? Demétrio, Delizoikov e Angotti. Qual é o referencial teórico que eles usam? Paulo Freire, pedagogia freiriana. Então, eles têm outros objetivos de ensino, que é o que nós identificamos dentro dessa divisão que eu coloquei para vocês, de uma pedagogia voltada à pedagogia humanista. Ela não é cognitivista. Essa ideia da aprendizagem significativa, ela já está mais voltada para o processo da cognição. Então, se você constrói uma sequência didática de 3 momentos pedagógicos, a sua receita é construída metodologicamente pelo Delizoikov e o Angotti. Já na unidade de ensino potencialmente significativa, na aprendizagem significativa, um dos exemplos é o EPS. Se eu quero fazer aprendizagem significativa, eu tenho que seguir o EPS? Não. Se eu quero ser um professor freiriano, eu tenho que seguir 3 momentos pedagógicos? Não. Eles só construíram uma forma de trabalho sistematizada, metodológica,
que está de acordo com esse referencial teórico. Tem a Zabala, que é a... Esqueci agora o referencial. Aí ela tem também as etapas. CTS. Tem alguém que constrói? Tem também a CTS. Então, tem gente que pega essas ideias teóricas e traduz isso em passos metodológicos. Por que isso é importante? Porque isso, no dia a dia do professor, da professora, ele é muito importante, porque ela oferece uma estrutura que já está dentro daquele referencial teórico, que você não precisa buscar. Claro, pode sofrer adaptações, você, na sua interação, pode falar, mas eu acho que é importante seria essa outra etapa aqui. Ela não é engessada. Ela é um ponto de partida que te garante estar dentro daquele referencial teórico. Beleza? Não, Tranquilo, Thales. Não, isso aí já tá bem entendido, até por causa do período passado que eu fiz a instrumentação 1. Nessa UEPS, então, assim, eu tenho liberdade para também criar meus próprios métodos, vamos dizer assim. Pode, só que você tem que estar atento se esse seu passo está dentro do escopo do que a gente chama de aprendizagem significativa. Entendeu? Aprendizagem significativa é a teoria. É a teoria. Como que o sujeito aprende significativamente? Então, o Ausubel estudou os processos cognitivos, ele tem os argumentos para dizer por que a aprendizagem significativa deve partir do conhecimento prévio, tem toda uma argumentação para isso. Então, não, quando sim, você constrói uma estrutura metodológica... Não, isso está bem entendido, né? Porque a gente passou bastante tempo nas aulas de psicologia, nas aulas de metodologia, a essa instrumentação. Então, assim, a gente já... isso, pelo menos para mim, já está bem entendido. Eu digo assim, a gente tem liberdade para trabalhar as opções de como que a gente vai fazer, né? Lógico que eu não preciso seguir à risca o que está escrito, até porque a gente sabe que no nosso dia a dia, né, e a gente não sabe, por exemplo, no Instituto aí, tem muito recurso, mas tem muita escola que não tem todos os recursos que a gente poderia utilizar para fazer esse determinado trabalho. Então, assim, acaba que a gente também tem que fazer as coisas também com o ambiente que a gente tem, né? Com o local que a gente tem. Assim, uma coisa que eu, assim, não é uma dúvida, mas é um questionamento que eu faço, se a gente pode, por exemplo, partir do zero. O que eu digo partir do zero? Imagina, igual, por exemplo, um bebê, ele não tem conhecimento nenhum, né? Uma criança, um ser humano pequeno. E quando ele se depara com algo novo, ele não tem um conhecimento prévio daquele novo, mas, no entanto, ele aprende, né? Você vê que qualquer bebê que nasça, ele... Mas, Fabiano, então, deixa eu só... Não, só concluir, assim. Se você colocar ele em qualquer país do mundo, ele aprende o idioma local, certo? Porque ele nunca teve contato com nada. Aí me deparo com uma questão que alguns professores falam o seguinte: é mais fácil eu ensinar a mecânica de Einstein sem o cara ter conhecimento da mecânica de Newton. Você está entendendo o ponto que eu quero chegar? A minha dúvida é essa. Então, olha só, mas vamos colocar em duas perspectivas diferentes. Quando a gente está falando de adolescente, que seria o público-alvo, por exemplo, de vocês, ele já não é um sujeito que não tem uma determinada visão sobre um conceito físico. Ele tem da sua própria experiência do dia a dia. Mesmo que ele não tenha aprendido força, ele carrega já uma noção de força porque ele vive isso no dia a dia dele. Então, ele já jogou bola e já foi trombado. Entendeu? Fabiano? Oi, pode falar. Tô escutando. Então, ele já caiu no chão. Então, ele tem uma ideia do que é a gravidade.
Ele já caiu de uma certa altura e já caiu de baixinho. Já às vezes pulou um muro e se arrebentou todo. Então, assim, quando ele já chega na adolescência, não dá para dizer que ele não tem ideia de determinados conteúdos físicos, porque é a física que ele experimenta. Ele experimenta como um sujeito. Então, ele já se queimou. Ele já se queimou. Ele já botou a mão no fogo e se queimou. Entendeu? Ele já mergulhou e já ficou sem ar. Então, ele já entrou numa água, por exemplo, seja no rio, numa piscina, já flutuou. Então, ele traz algumas concepções que foram formadas ao longo da sua vida. Mesmo aquela afirmativa que você faz de enquanto ele é bebê, dizer que ele não traz ideia nenhuma, isso também é questionável. Eu não vou tomar partido nem de uma... Porque eu tenho muita... como é que eu posso dizer? Eu também não tenho a minha vida... Não é porque eu não vou tomar partido porque eu não queira tomar. É porque eu não tenho segurança de nenhuma delas. Mas há autores que defendem que mesmo a criancinha, quando nasce, Piaget, por exemplo, é um deles. Existem estruturas no indivíduo que nascem com eles. Ele não vai nascer com a ideia de força, porque essa é uma ideia mais elaborada, mais abstrata. Mas o Piaget, por exemplo, ele vai dizer que as estruturas cognitivas do sujeito nascem com eles. E existe o tempo certo da maturidade. O Vygotsky vai chegar e vai questionar isso, mas peraí, essas estruturas não são inatas, elas evoluem de acordo com a interação do indivíduo com o meio. Então, isso também não é uma coisa tão simples. O que eu estou querendo colocar para você? São duas coisas diferentes. A primeira é a seguinte: aqui nós temos um projeto formativo. Você está passando pelo seu processo formativo. Na formação em licenciatura, o que se deseja? Que se conheça e se aplique essas linhas teóricas, muitas delas. Que você entenda, Piaget é fundamental. Piaget é o que nós chamamos de um pensador neocantiano. Ele nasce, ele traz as ideias de Kant, da filosofia kantiana, para o desenvolvimento Kant, na filosofia, ele trabalha muito sobre em cima das ideias e das noções de espaço e de tempo. A construção piagetiana do desenvolvimento cognitivo, ela é atrelada a essa ideia. O Vygotsky rompe com essa ideia, porque o Vygotsky ele está mais influenciado pela dialética, porque ele já nasce, o Vygotsky ele é russo, então ele sofre a influência do pensamento filosófico russo, que vem com a dialética hegeliana. A gente não pode esquecer, porque às vezes se descontextualiza a dialética marxista com as outras questões, porque a dialética marxista ela é uma reinterpretação da dialética hegeliana no que diz respeito à história da filosofia. Alguns desdobramentos são outras coisas, mas, por exemplo, a dialética hegeliana, ela vai... O que é a dialética? O Hegel e depois o Marx, eles vão estudar a história da filosofia. E eles vão perceber que o desenvolvimento da filosofia, da história da filosofia, ela está construída numa ideia, em cima de ideias antagônicas, que se confrontam e evoluem para novas ideias. É isso que o Hegel faz. Só que esse antagonismo, né, que ele chama de tese, antítese e síntese, parte para uma nova ideia, o Hegel vai atribuir esse conflito a uma ideia abstrata. O que o marxismo faz é, ele não coloca em cima dessa ideia abstrata, o que o Marx faz, melhor dizendo, mas em cima do que se chama de materialismo dialético. Ele vai dizer que essa evolução, na história da filosofia, ela se dá a partir de ideias que sejam materiais do nosso mundo. Isso faz com que a filosofia se desenvolva. Então, esse é o Marx filósofo, não o outro Marx. Tá? Porque eu não estou dizendo que está certo, está errado, nem me cai aqui, mas é uma linha da filosofia.
É difícil, você não tem como dizer nem que uma está certa ou que a outra está certa. Você vai achar essa interpretação mais ou menos adequada. As ideias de Hegel não morreram, as ideias de Platão não morreram, as ideias de Aristóteles não morreram dentro da filosofia. Agora, elas são superadas por uns, outros acham que não superaram. Então, quando o Vygotsky vai introduzir esse elemento do desenvolvimento cognitivo, a inspiração dele é esse materialismo dialético. É aí que eu queria chegar. Ele, repara, a questão dele não é a questão da Revolução Russa, da luta do proletário, não é nada disso. É a interpretação de como se dá a dinâmica do desenvolvimento da história da filosofia que ele traz para o desenvolvimento cognitivo. Então, o Piaget, ele diz que o desenvolvimento cognitivo é algo inato no indivíduo. E aí ele tem os experimentos dele, que vai mostrar o seguinte, olha, eu não vou ensinar raciocínio abstrato para criança de 6 anos, porque a cabeça dela não é abstrata, ela é concreta. Você ensina uma criança a somar trazendo aquele material dourado, né? Eu não sei se você tem filho. Tenho 2. Você já acompanhou? Seus filhos já aprenderam a somar o material dourado? Não, já estão já fazendo conta normal. Pois é, mas você lembra quando eles estavam lá na criança, pequenininhos lá? Pega um lápis, pega 2 lápis, vai contando. Eles chamam de material dourado também, que são os quadradinhos de madeira. É assim que mas geralmente eles usavam... não vai botar o número 3 mais 2 e 5. Não, aquela geralmente criança ainda usava não... alguma coisa a gente concreta. chama isso de maturidade cognitiva. Porque ela não pensa abstratamente. Ela tem que ver 3 quadradinhos, 2 quadradinhos de madeirinha, ela vai contar 5 quadradinhos de madeirinha. A única coisa abstrata que ela faz é a contagem, que é uma etapa mecânica do aprendizado. Aquilo é Piaget na veia. Piaget vai dizer o seguinte, olha, não adianta você queimar algumas etapas dessa no desenvolvimento da criança, porque isso é inato para ela. Isso é a inspiração kantiana que ele tem. O Vygotsky, ele fala diferente, ele vai falar, ele não está dizendo que vai ensinar a integrar para uma criança, não é isso. Mas existem etapas do desenvolvimento que você consegue ir acelerando, mesmo que aquela criança não esteja ainda naquele estágio de desenvolvimento. Vygotsky chama isso de zona de desenvolvimento proximal. Como que isso se faz? Na interação social dessa criança. Então, quando ele joga para essa interação social, ele está nessa inspiração do materialismo dialético. Ele está dizendo que esse campo material é capaz de influenciar o desenvolvimento cognitivo. Repara como essas influências filosóficas, elas extrapolam até aquilo para a qual ela foi construída. A inspiração, por exemplo, do Kant é a física newtoniana, que é a ideia de espaço absoluto e tempo absoluto. Repara, isso vai contaminando no sentido negativo, não. Isso vai influenciando, vamos melhor dizendo assim, até a ideia piagetiana de desenvolvimento cognitivo. Já a ideia dialética, ela já está conectada a uma outra ideia filosófica e uma outra ideia física. Isso também tem as suas implicações. Por que tudo isso que eu estou falando para você? Porque quando você vai construir, aqui você está na sua etapa formativa. Se é etapa formativa, você tem que fazer essas conexões. Depois que você vira professor, você tem a sua liberdade. Você aborda o seu conteúdo da forma... Você não precisa ser um professor piagetiano o tempo inteiro. Você não precisa ser um professor CTS o tempo inteiro. Você vai fazer as suas escolhas metodológicas. Só que quando você escolhe, por exemplo, vamos supor, você vai ensinar matemática para criança e você está se ancorando na ideia piagetiana de como o desenvolvimento cognitivo acontece. Então, você vai escolher estratégias de ensino de acordo com isso.
Por isso que essas coisas são importantes. Depois tem muita coisa que você vai automatizando. Mas quando você propõe uma metodologia como essa, o que você está fazendo é simplificar para a pessoa que vai aplicar, para o professor, que ela não precisa o tempo inteiro estar conectada com toda a ideia teórica do Piaget, do Vygotsky, porque olha a complexidade que eu estou rapidamente falando para você, do Vygotsky, por exemplo, do Piaget, por exemplo, de tudo isso que está envolvido nessa cadeia, que você tem, quando você quer construir algo com profundidade, você precisa compreender todo esse pensamento. Então, o que essas metodologias fazem? Simplificam a sua vida. Então, vai falar para você, olha, Paulo Freire, o que Paulo Freire defendeu? Você, às vezes, nem sabe tudo que ele defendeu. Mas aquelas pessoas que conhecem profundamente o pensamento do Paulo Freire, como o Delis Oikov, como o Angotti, construíram uma metodologia para você, em sala de aula, conseguir ter uma abordagem freiriana. Desde que você faça como? Eles chamam de 3 momentos pedagógicos. Quais são esses 3 momentos? A gente oportunamente vai estudar. Eu gostei da aprendizagem significativa. Vou ter que ler Ausubel. Eu, por exemplo, nunca li Ausubel. Só li Moreira, nunca li Ausubel. Mas se eu quisesse aprender profundamente para fazer isso, eu teria que ir lá no Ausubel. Se eu quisesse construir a minha metodologia de trabalho baseada na aprendizagem significativa, eu me contento com menos. Eu me contento com, já que Moreira é um profundo conhecedor do Ausubel, ele construiu essa ideia das unidades de ensino significativo, que se você segue uma UEPS, você vai estar dentro da ideia teórica da aprendizagem significativa. Então, essa que é a ideia, entendeu? Não, tranquilo, então. Esse era o ponto que, assim, a gente, no decorrer do curso, né, a gente vê etapas diferenciadas, e aí quando a gente começa, vai ganhando cada vez mais experiência e capacidade de entendimento mais a fundo dos próprios, da parte teórica mesmo, da física, né? Aí surgem essas questões, porque é muito mais. Aí o pessoal, mas é muito mais fácil entender isso sem entender aquilo. Mas aí vem essas aprendizagens. Não, você precisa saber uma coisa antes para depois aprender outra. Então acaba mesmo que assim, dando ficando um pouco, nem que vou dizer confuso, mas acaba tirando um pouco da linha de raciocínio, entendeu? Porque a gente Tem um sabe. outro, Fabiano, isso que você está colocando, porque olha só, isso que você está vendo como essas discussões, a ideia teórica é importante e as metodologias também são. Tem um filósofo também que trabalhou com isso, epistemólogo, que eu particularmente gosto muito, e eu tenho trabalhado com ele também, que defende um pouco disso que você está falando, que é o Bachelard. O Bachelard, ele vai defender que ele traz outro conceito, que chama obstáculos epistemológicos. Por exemplo, para você aprender a física inercial, o seu obstáculo epistemológico é abandonar a ideia de força aristotélica. Então, quando e aí ele se inspira na história, na evolução da história da ciência. Como que você saiu, por exemplo, da física newtoniana para vir para a física quântica? Não é um caminho linear. Tem questões importantes epistemológicas de obstáculos de compreensão de determinadas coisas que fez com que você esse salto para a nova física ele não foi uma coisa tão fácil de acontecer, porque você tem um obstáculo de deixar de pensar de maneira newtoniana. Então, o Bachelard traz isso para o ensino. Ele fala, se você seguir o caminho da história para ensinar, por exemplo, vamos supor que seja, vamos pegar aí a mecânica quântica, você quer ensinar mecânica quântica. Então, para o Bachelard, o melhor caminho não é você aprender a física de Aristóteles, a física de Newton e depois a mecânica quântica. É já pela mecânica quântica. Porque se você segue esse caminho,
o que você vai fazer é acentuar os obstáculos epistemológicos que a própria história da ciência mostrou que foram difíceis de você superar da física de Newton para a mecânica quântica, ou da física de Aristóteles para a física de Newton. O que o Bachelard defende é o contrário, que você aprenda a física que você quer aprender, para depois que construiu essa nova visão de física, acessar e encontrar como era a física anterior, já com o seu olhar da física atual. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe um caminho. Você, aqui na sua graduação, vai aprender alguns, e aí você vai escolher quais você vai tomar. O que é importante? Compreender que, para um determinado caminho, é necessário seguir uma certa metodologia que esteja de acordo com aquele caminho. Você vai falar, olha, eu vou montar um projeto de ensino que é meu referencial teórico é Bachelard. Aí você começa estudando a física de Aristóteles. Esquece. Você não está fazendo um projeto de ensino bachelardiano. Não, entendi. Por isso que é o meu questionamento. Por isso que eu fiz essa comparação do bebê, porque quando você não tem conhecimento, né, ou você larga um conhecimento que vai ser difícil, você pega só um conhecimento mais novo, eu acho que é mais fácil de você focar, né? Você criar um entendimento daquilo, porque se a gente for reparar, realmente, o salto da mecânica newtoniana para uma mecânica quântica é tipo você estar no primeiro andar de um prédio e querer ir para o último escalando com corda. É muito difícil. Porque, é o que você comentou, a gente já está enraizado nesse conceito não só de Aristóteles, mas no conceito de Newton também a partir do ensino médio. E quando a gente chega no ensino superior, quando a gente começa a ver a mecânica quântica e começa a ver uma física totalmente diferente, aonde você não tem uma certeza das coisas que vai acontecer, que tudo é baseado em média, né? É bem mais complexo, né? Então, a curva de aprendizagem realmente é grande. Se você começa a aprender do mais difícil, o mais fácil é bem mais simples de aprender. É uma visão também interessante. Por isso, esse meu questionamento. Eu escrevi uns trabalhos, até escrevi um livrinho sobre a ideia do spin. Eu vou te dar. Você já estudou mecânica quântica? Não, ainda estou na física Nem moderna moderna? 1 ainda. Não, estou fazendo Tá a na moderna moderna 1. Você já ouviu falar em spin? Já. O que é o spin? Não sei o que é, mas já ouvi falar. É alguma coisa com a rotação do átomo ou da partícula, né? Uma coisa assim. Spin leva ao Pode entendimento de falar. rotação. O spin leva ao E o que entendimento é de carga rotação. elétrica? O que é carga elétrica? Seria o elétron, a carga que tem uma partícula. Tem alguma coisa Não, carregada o ali. elétron tem carga elétrica. O elétron tem carga elétrica. Mas o que é carga elétrica? Não teve definição, assim, uma definição direta não tem como te falar. Pois é, você está vendo? Bachelard lança luz para isso aí. Porque olha só, eu trabalhei muito sobre essa ideia de spin. Spin não é isso, não está ligado à rotação. Mas você vai aprender isso. Você vai ler isso lá no Iceberg Resnick. Você vai ver, é como se fosse a rotação do spin sobre o seu eixo. Isso é porque quer se construir uma ideia de spin pensando na física de Maxwell. Como se fosse necessário. Porque a pessoa quer dar uma resposta disso para o spin. Mas por que a pessoa não quer dar uma resposta da origem da carga elétrica? Aceita que as coisas têm carga elétrica. Aceita que tem spin também. Brincando aí, aceita que dói menos, né? Mas no fundo é isso. Não é que não tem explicação, não tem. Mas a estrutura que fala sobre o spin é a mesma estrutura que fala sobre a carga elétrica. A gente precisa olhar para essas grandezas com o olhar da física do século XXI, que é o que nós chamamos de física das simetrias. Embora, não estou dizendo que é a mesma coisa o que dá o spin, o que dá a carga elétrica, não, porque estão ligadas a estruturas de simetrias diferentes. A estrutura de spin está ligada à simetria do que nós chamamos de espaço-tempo, da relatividade restrita.
É isso que está conectado com o spin da partícula. Já a carga elétrica está conectada às transformações de simetria que nós chamamos de simetria de calibre. Veja, parece tudo muito novo. Só que o que o Bachelard defende é isso. Eu não tenho como... Eu teria que, assim, preciso detalhar um pouco mais sobre isso para você entender do que eu estou falando, porque você precisa conhecer essa física das simetrias. Então, o que o Bachelard defende é isso. Vamos olhar para essas quantidades com a ideia da física do século XXI, que é a física das simetrias. Se você olha da outra forma, aí o Bachelard vai dizer, olha, esse é um obstáculo epistemológico, que é entender que o spin não está relacionado à rotação de partícula nenhuma. Não tem nenhuma rotação. Se tivesse rotação, violava um monte de física aí. E aí a gente quer olhar dessa forma. Por quê? Porque esse foi um obstáculo epistemológico para compreender o que é o spin. Quem compreendeu foi o Dirac, no século XX. Foi o primeiro grande salto na compreensão do spin. Tipo, repara, mas se eu for falar em aprendizagem significativa, eu não posso fazer isso. Quem está certo, o Ausubel ou o Bachelard? Não sei. Não, nenhum deles está certo, cada um tem uma adequação. Está certo? Não, Não, eu na posso verdade, até não ter a minha tem. visão do que está certo, mas eu, como formador, como seu professor, eu posso até ter a minha visão. Eu hoje estou mais para ser Bachelard, estou mais para o Bachelard. Mas, não, você vê que eu apesar de estar mais para o Bachelard, eu não trabalhei Bachelard aqui, não trabalhei Bachelard em instrumentação, apesar de eu estar mais para o Bachelard. Não é por nada, é porque Bachelard é um autor denso pra caramba, cara, é difícil pra caramba. Não, E então, aí é uma outra discussão, assim, porque, eu acho que eu vou Thales, fugir muito ao escopo, eu acho que ela tem que vir no nível de aprofundamento. Se você fizer um mestrado, um doutorado, aí eu acho que a gente aprofunda um pouco nisso, porque é muita densidade para um curso muito introdutório como esse. Mas não é o papel nosso, da nossa licenciatura, de formar bachelardiano, nem de formar ausubeliano, nem freiriano, nem piagetiano, nem vigotskiano. Qual é o nosso papel? É te mostrar que existe tudo isso. Você entende, Fabiano? Esse não, é o nosso entendi. papel. Não, eu entendi. Porque você depois vai chegar e vai dar a sua aula. O que eu tenho que te chamar a atenção? Às vezes, na aula, você, por conta de uma série de coisas que não me cabe aqui julgar, rotina, muita aula, vai de uma escola para outra escola, a gente recorre muito ao aprendizado mecânico. Mas você tem que ter consciência. Eu estou fazendo aprendizado mecânico. Às vezes, mesmo nesse aprendizado mecânico, a gente consegue ter alguns lampejos para abrir os horizontes desses alunos e tudo mais. Ou então, não, eu dou aula no IFET, tem mais tempo. Porque eu faço muito isso no IFET. Eu sou professor de uma escola de aplicação, eu recebo também para o meu tempo fazer esse tipo de estudo, minha pesquisa. Aí você vai sentar, olha, eu quero fazer esse projeto de ensino. Mesmo eu faço projeto de ensino com aprendizagem significativa, com Bachelard, já usei muito CTS, já usei Paulo Freire lá quando eu era mais novo. Tem muito, não desprezo, acho que ele é um dos maiores educadores que nós temos, não tenho medo de falar isso, porque tem um monte de coisa aí que a gente vê pela internet. Isso não significa que seja doutrinação, seja nada. Eu conheço bem Paulo Freire, já li muito Paulo Freire. No início da minha carreira, trabalhei demais com Paulo Freire. Só que eu acho que esse momento também já é um momento que a gente deve superar, apesar de ter regredido um pouco. Mas eu já me encontrava no momento que eu entendia já de ser de superação disso. Eu acho que a gente voltou um pouco no tempo. Precisamos resgatá-lo. Mas eu já tinha mais de, sei lá, de uns 10 anos que eu já tinha conseguido superar o Paulo Freire na minha rotina. Porque eu já achava que a gente estava num outro estágio, por exemplo, no IFET, de almejar outras questões, né? Só que nem sempre a gente faz as avaliações corretas. Ou pode ser que eu esteja errado nesse momento agora, né? Pode ser que a gente ainda possa continuar nessa pegada, mas a gente não tem que ter, a gente tem que conhecer, tem que entender o que cada um propôs, e nosso papel formativo é esse leque, porque você depois tem que saber o seu papel. Eu vou dar aula aqui.
O que eu vou desempenhar aqui? O que esperam de mim aqui? É isso. E aí eu tenho recursos para desenvolver isso. Então, assim, para ser sincero, Thales, eu não, assim, dar aula não é a minha primeira opção. Sei, Eu quero ir para a área de pesquisa, que é uma sei. área que eu gosto. Eu gosto mesmo. Até estou pensando em, sei lá, em fazer esse curso de mecatrônica aí, pedir reingresso na mecatrônica, porque eu gosto dessas coisas. Uhum. Mas eu não descarto dar aula, entendeu? Eu não descarto, claro que não. Mas não é a minha primeira opção, né? Então, assim, para você ver, a gente vem sempre aprendendo, e quando a gente lê desses termos que você falou da mecânica quântica, pô, a gente já olha a palavra, no caso aí, igual você falou, do spin, a gente associa ao termo de origem da palavra, né? Que é girar, alguma coisa nesse sentido. Aí Uhum. você já explicou que já não é essa coisa. Então, se a gente já parte do conceito, ó, isso aqui a gente tem que ver com visão atual e não com a visão do século XIX. Porque isso a gente vê no decorrer do tempo, né, no decorrer do curso. Einstein só fez o que fez porque ele abandonou a ideia que existia e simplesmente colocou, ó, simplesmente isso aqui não existe, né? Vamos dizer que, igual o caso lá do éter, daquelas coisas todas, isso aqui não existe, né? Ele abandonou os outros conceitos e criou a outra mecânica que a gente vê aí, né, com a teoria dele, e até hoje a teoria dele não deixa furo, né? Isso é uma coisa impressionante. Ele quebrou esse paradigma, e eu acho que assim, hoje a gente também tem que ter essa quebra aí. Igual você falou aí, vocês, professores hoje da gente, dá todas essas visões, e eu acho que isso aí não é doutrinação, não, pelo contrário. Doutrinação é quando o cara segue uma única linha e acha que aquela é certa. Você colocar, por exemplo, falar de Paulo Freire, Mas você está assim, mas colocando mesmo assim, todas ô as Fabiano, opções. Não, mas eu não vejo. A minha visão é diferente, cara. Eu vejo que seria uma doutrinação no sentido ó, eu quero que todos os alunos aprendam somente esse modo de pensar, entendeu? Não. Vocês, professores aí, eu gosto muito e eu falo bem isso, é o seguinte, vocês dão todas as opções e colocam cada situação que cada autor aí, cada pensador tem o seu raciocínio, e aí cabe a gente definir qual que vai ser, não o melhor, mas o que se adequa a cada situação, né? mas deixa eu só Então, fazer uma pequena ressalva, porque existe uma certa naturalidade. Por exemplo, né, é porque eu não sou um pesquisador da área da educação propriamente, mas existe uma certa naturalidade quando você tem uma pessoa com uma determinada especialização que ela concentre um pouco a sua abordagem nessa especialização que ela tem. Eu vou dar um exemplo que eu nem sei como é que acontece, mas que eu não veria isso com maus olhos. Nós temos no nosso núcleo pessoas que têm uma especialização muito grande na área da história da ciência. Então, às vezes, é natural, quando ela vai ensinar determinado conteúdo, que ela puxa um pouco da brasa para essa sardinha, porque é onde ela domina esse conhecimento. Assim como, por exemplo, quando eu vou falar de física, que é um pouco mais a minha área, eu puxo para a física das simetrias, porque é a minha área. Isso não é o maior problema, porque isso também não significa que está doutrinando para essa área. Porque quando você tem o corpo docente de vocês, a gente ainda por cima no IF conseguiu montar isso no nosso corpo docente, a gente tem gente de tudo que é área. Então, por exemplo, eu tenho uma visão muito mais teórica da física do que experimental, mas você pode ter professor que tem uma vertente mais experimental. Quando você passa por todos os professores, no final sai você, que viu como é que é o cara que é experimental, que viu como o outro que é teórico, o outro que gosta de história da física. Então, mesmo que quando determinado professor puxe um pouco da brasa para a área de formação dele, isso não significa uma deturpação, não. Porque você, por exemplo, vamos pegar na área de ensino de alguns colegas nossos que eu conheço. Nós temos 3 da área de história da física e nós temos um que trabalha mais com física do cotidiano, com física das séries iniciais. Então, que é o Wagner, é o Jardim,
o Marlon e o Peron. Então, vocês têm aula com os 4. E tem aula comigo agora também, que eu não sou nenhuma dessas linhas dessa daí. Então, quando o Wagner der aula para vocês, naturalmente, ele vai abordar coisas que mais são voltadas aos PCNs, à física do cotidiano, porque é onde ele tem mais a acrescentar a vocês. Assim como outros colegas, por exemplo, que é da área de história e tudo mais, é onde eles mais têm a acrescentar para você. Não significa que eles querem que saiam dali só historiadores da ciência. Ou da minha área, não significa que eu queira que saia todos teorias de campo, da física das simetrias. Não, porque vocês têm aula com todo mundo. E aí você vai encontrar os seus gostos, entendeu? Mas aí, veja bem, eu, especificamente, eu também não sou contra se tivesse um outro professor nessa minha posição que está aqui, que ele puxasse um pouco mais brasa para a sardinha dele. Porque você vai ter aula de instrumentação 1 com o professor, instrumentação 2 com outro professor. Entende? Então, você está tendo aula de pesquisa comigo, mas você teve aula de metodologia 1 com o professor, metodologia 2, metodologia 3, metodologia 4. Então, é muita diversidade que vocês têm na formação. Não, então, não, quanto a isso aí, eu estou tranquilo. Eu estou dizendo assim, quando um professor segue uma linha de raciocínio, ou, por exemplo, ele escolhe um determinado autor e só fala daquilo como se aquilo fosse o certo. Aí eu já não concordo. Agora, quando você coloca várias opções, debate cada um e coloca as vantagens e desvantagens de cada um, aí eu também não vejo problema nenhum. E essa coisa Pode falando que eu estou ouvindo, só vou botar o carregador. E essa coisa aí de puxar um pouquinho para a área, não, isso é normal. Isso aí cada um realmente vai puxar para a área que domina, claro. Eu não vou falar de uma coisa que eu não domino. Eu tenho que falar, puxar o assunto naquelas coisas que eu tenho plena capacidade de falar, de desenvolver, de resolver, claro. Isso aí não tem, eu acho que isso aí eu também não vejo problema nenhum nisso, né? Assim, de todos os professores que eu tive aula aí, eu acho que todos, né? Uma ou outra exceção aí, depois eu te conto quando não estiver gravando, que teve assim alguma dificuldade, mas todos eles eu não tive problema nenhum, entendeu? E assim, eu sempre também busquei, o professor tal, como que é a aula dele, como que não é, porque eu não vou entrar numa aula que todo mundo fala mal do professor, né? Também eu acho que assim, seria também, não que eu não estou duvidando da capacidade de ninguém, mas se várias pessoas não gostam daquela aula, então tem alguma coisa de errado, né? Então, assim, eu sempre procurei observar, ver, todos os professores, assim, eu sempre procurei buscar o máximo que tinha de conhecimento, sugar as informações, né? Então, eu não vejo problema nenhum. E você falou, né, que a questão de mestrado, doutorado, eu quero sim fazer mestrado, doutorado, entendeu? Quero continuar nessa área aí. Eu até nem sei quando que entra as inscrições de mestrado, doutorado, acho que esse ano já até foi. Mas eu quero sim, só que eu quero procurar o mestrado, doutorado acadêmico, igual eu te falei, eu gosto mais da área de pesquisa. De Né? física? Tanto de física, matemática, engenharia, eu gosto dessa área. Entendi. Eu sou fascinado nessa área de conhecimento da natureza, entendeu? Até astronomia, essas coisas assim, eu adoro, eu gosto muito. Então, eu vou para uma dessas áreas de pesquisa, né? Que bom. E assim, eu quero obter conhecimento, né? Então, todos os cursos que eu puder fazer, eu vou fazer, né? Assim que eu acabar esse curso de física, eu já entro em outro curso, entendeu? Eu estou pensando em fazer o mecatrônica também, que eu acho uma área muito legal, aplicada, a física aplicada, né? Você desenvolver soluções para o dia a dia, porque a mecatrônica basicamente é isso é resolver solução, né? Resolver problema. Eu gosto muito dessa área, cara. Então, assim, por exemplo, essa parte de pesquisa aí, dá muita oportunidade da gente entender, igual a gente fez essas atividades, as revistas de física, o que cada uma faz, entendeu? É uma pena que a gente não consiga ter um contato mais direto, né? Até porque o tempo é curto,
Mas uma pena que o Instituto também, agora com essa pandemia fica mais difícil, mas a gente fazer visitação para esses centros, isso era muito legal para a gente poder ter um conhecimento com a pessoa que está lá no dia a dia, né? Para a gente poder ver, fazer contato. Eu acho que isso é uma coisa que falta no nosso curso, é esses contatos com pesquisadores da área, entendeu? Talvez aí para os próximos anos pudesse colocar na graduação, na grade aí, sei lá, um contato mais direto, fazer intercâmbio com essas instituições igual a CBPF, Sociedade Brasileira de Física, ou alguma instituição de fora que é altamente tecnológica, que eu sei que você é um dos caras que fica aí na frente da grade do curso aí, né? Você, mas quem que montou? Acho que o Marlon também participou, não foi? O Não, assim, eu Emanuel. participei eu fui coordenador do projeto inicial. Então, assim, você que está mais por dentro do conjunto, isso é umas sugestões que eu Não, mas eu faço. já saí, eu retornei agora para o NDE, mas eu fiquei fora por muitos anos. Mas assim, você tem, vamos dizer, um contato com as pessoas responsáveis pela área. E eu acho que isso é importante, a gente ter esse contato com, não só por causa da licenciatura em si. O curso de licenciatura é muito bom, mas também ele dá uma base para a gente seguir o curso, a área de pesquisa, o acadêmico. E a gente ter, igual, por exemplo, até você falando disso tudo, um contato com esse professor, o Marco Antônio, entendeu? Para a gente ver, às vezes, assistir palestra, né? Isso aí é importante a gente ter o contato direto. Isso é uma coisa que o curso. Quando a gente estava antes da pandemia, a gente trouxe o Moreira 2 vezes de Juiz de Fora. Mas então deveria ser antes de eu ter entrado no curso. Foi qual ano? Ah, cara, não me lembro, mas a gente trouxe pelo mestrado profissional. Ele veio Aí. 2 vezes de Juiz de Fora. Então, mas aí na licenciatura a gente não teve essa oportunidade, entendeu? Então a gente acaba ficando assim, vendo as coisas, mas um pouco como espectador, né? E a gente participa um pouco menos. E aí essas disciplinas de instrumentação, de pesquisa, ajuda bastante para a gente poder ter um guia, né, o Thales, para a gente aprimorar. Aí, assim, eu gosto muito. Eu sempre tive muito pé atrás com essas matérias pedagógicas, porque eu gosto mais da física, né, da fazer a conta. Por que aquilo acontece? Aí, quando eu comecei a fazer as matérias pedagógicas, abriu um olhar mais crítico da coisa, entendeu? Tanto igual, por exemplo, filosofia com o Alvin, cara, eu gostei demais da aula dele, que Ele é debateu, muito bom. a gente debateu e ele deixava a gente falar assim, e, cara, ficou muito legal a gente fazendo esses encontros, e eu até perguntei ele algumas coisas, ele sempre colocando os pontos de vista da ciência nos momentos, a gente sempre pensando na época que acontece, né? E a gente hoje, infelizmente, a gente não vê nas nossas escolas nada disso. E é uma coisa importante, né? A gente dá o ensino da física, mas mostrar da onde que veio isso. Porque o aluno acha que é muito fácil. Tudo para o aluno é difícil, na verdade, né? O professor sabe, o professor sabe para caramba. Mas ele não vê que a gente apanhou para caramba na graduação, apanhou no mestrado, entendeu? Para a gente chegar nesse ponto, né? É claro que assim, quem vai para a área de exatas, essa área de física, de química, essa área, enfim, essa área de ciências, porque gosta, né? Não cai ninguém de paraquedas nessa área. Todo mundo vai porque gosta. E eu vejo assim, com o pessoal aqui da cidade, com os alunos que eu já tive contato, com algumas oportunidades de entrar nas aulas para ver, eles acham que é uma coisa de outro mundo, né? E os caras acabam tendo isso, uma concepção bem diferente, né? Igual quando você fala, ele tem uma visão, quando ele cai de uma árvore, quanto mais alto cair, pior é o tombo. Mas por quê? Ele não sabe, né? E aí quando você começa a fazer a conta, nossa, mas eu tenho que fazer isso tudo, mas é intuitivo, tem muitas coisas que são intuitivas, né? Igual você citou o exemplo de jogar bola. Como é que o cara faz um lançamento no local certo que a bola tem que cair?
E é intuitivo, não é? A gente Uhum. caminhar é intuitivo, mas o cérebro faz uma série de contas para a gente poder dar o passo na posição certa, né? E quando a gente começa a matematizar isso daí, é que a coisa fica, assim, torna difícil. Então, assim, eu acho que a nossa formação ela está sendo muito boa nisso, que ela dá a oportunidade da gente poder, é, com essas teorias de aprendizagem e tal, mostrar para o aluno, ó, não, acontece isso, se você sabe isso, nós vamos passar por esse ponto. Eu acho muito legal mesmo, entendeu? E essa da UEPS aí, que a gente já viu na aula de instrumentação, eu gostei bastante. Só que, assim, para a gente que está começando, o problema é o ponto de partida, como que a gente começa uma determinada aula e segue. É um processo que a gente vai ter que aprimorar ao longo de 5, 6 anos dando aula, né? Vocês já sabem isso, vocês fazem isso todos os dias, né? E para a gente ainda é um pouco, pô, como que eu vou fazer isso? Como que eu faço isso para o meu aluno? Introduzir um assunto, fazer as perguntas, né? Então, isso aí ainda é um pouco, não vou dizer que é difícil, mas é trabalhoso para a gente poder linkar essas coisas ainda, né? Mas eu acho legal, isso aí é muito bom. Beleza. Então tá bom. Aí, Thales, vai ter alguma atividade que a gente vai fazer em relação a essa apps? Como é que você vai Vai, fazer? vai. Tá no PAPR, não botei o PAPR? Cara, é porque esses PAPR, acho que depois que teve essa mudança de uma semana aí que mudaram, e a gente só ficou sabendo pelos professores, eu não sei se o PPR. Deixa eu ver aqui se eu tenho o PPR Não, novo. eu vou continuar postando o planejamento mensal. Deixa eu ver aqui, abrir aqui o PPR 1. Dia. Porque aqui tá com a data. Estão as datas aqui meia doida. O PPR que eu tô aqui vai até dia 18. Não, de dezembro? 18 de novembro. Não, mas eu já mandei outro. Ah, você já atualizou então? Já atualizei. Ah, tá. Porque o que eu baixei aqui só vai até dia 18. Não, já botei até 23 de dezembro. Ah, então eu vou baixar ele de novo aqui, Tá. porque esse realmente eu não tinha baixado. É porque teve essas mudanças. E a gente ficou assim, meio que sem saber. Aí, no final das contas, tiraram uma semana só. E não fez tanta diferença, né? Ah, você botou aqui, PRPR2, segundo mês. Isso. Eu vou continuar mandando. Não, tranquilo. Não, aí a única coisa que se você puder fazer é liberar os links das aulas para a gente poder ver as anteriores, aí fica bom, que aí eu vou poder acompanhar as aulas que eu Tá. não. Algumas eu peguei, mas teve acho que uma ou duas. Eu vou tentar achar, mas eu te peço um pouco de Não, compreensão, porque no não final de tem. ano, por exemplo, eu fiz uma banca de doutorado essa semana de um assunto que não era minha especialidade, eu tive que estudar muito. Na Não, sexta que vem, eu tenho uma tranquilo. banca de progressão para professor titular. Tem que ler memorial, conferir um monte de coisa, é uma trabalheira danada. Então, às vezes, eu não consigo dar conta de tudo, mas eu vou procurar. Esse de agora eu vou tentar manter mais atualizado. Não, tranquilo, Thales. Não tem pressa, não. É só porque aí a gente Tá, consegue. Eu acho que eu perdi 2 ou 3 aulas, se eu não me engano, assim, tá. síncrona. Beleza. Aí é só para eu poder ver o assunto que você comentou. Eu acho que uma foi a da atividade 1, negócio dos eventos lá de pesquisa, de simpósio, aquelas coisas assim. E depois eu acho que no final daquela aula sobre as revistas, que eu peguei só no finalzinho, que o link chegou para mim já estava no finalzinho da aula. Aí eu quero assistir só para poder Tá, entender, inteirar mais do assunto, que eu já mandei as atividades, mas eu não sei se elas estão 100% corretas. É só para eu poder ter uma interação melhor, entendeu? tá bom. Beleza, então, Então, cara. tranquilo, Thales. Pô, brigadão aí, valeu pela aula. Nada, E, obrigado você também pela participação aí. não, comigo eu vou estar sempre participando, cara, Deixa eu só entendeu? interromper a gravação.